paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal, Andando com a Bíblia. Hoje estaremos fazendo a parte introdutória da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Embora essa carta tenha escrito há muitos anos, vamos dizer assim, muitos séculos antes da nossa era, mas a cultura parece ser semelhante. Ele fala de uma cultura cheia de imagens, sedutora e tentação sexuais, e dá uma perspectiva eterna dos debates sobre as coisas materiais e questiona os valores que compõem os caminhos de Deus. Tessalonicense, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, oferece uma palavra de incentivo. Fiel é o que os chama, ou chamou, o qual também o fará. Está no capítulo 5, versículo 24 dessa carta. Paulo escreveu aos crentes da igreja de Tessalônica, fundada em sua segunda viagem missionária, e distribuiu essa carta na região, tudo. Mas veja, Paulo, ao escrever essa carta, ou quando Paulo está em Tessalônica, fundando essa igreja, ele coloca que por causa de distúrbios, oposições, forçou Paulo a deixar Tessalônica antes do tempo pretendido por Paulo. Paulo pretendia ficar mais tempo, mas foi oposições também. Paulo encontrou oposição em todos os lugares. Paulo escreveu agora essa carta aos Tessalonicenses para elogiar os crentes, porque eles cresceram, estavam crescendo no Senhor, e corrigir alguns equívocos também de alguns líderes que estavam na igreja em Tessalônica. À medida que nós vamos lendo a carta aos Tessalonicenses, nós vamos observando as maneiras práticas, como o cristão pode levar uma vida santa numa cultura hostil aos valores cristãos. Agora, também há normas e limites para a vida numa cultura imoral. Normas e limite para uma cultura imoral. Também encontraremos também na carta de Paulo aos Tessalonicenses uma perspectiva de vida moldada pela eternidade. E também a carta de Paulo aos Tessalonicenses informa sobre o tempo do fim e sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita no ano 50, ou pouco depois, 51, aproximada. E tem uma cronologia, fizemos uma cronologia desse período aí. Veja lá, o concílio que Paulo participa em Jerusalém, no ano 50, 51, alguns comentaristas, você vai encontrar algum documento que foi no ano 45, mas ele participa desse concílio entre 45, mas o relato que eu peguei aqui na minha pesquisa foi entre 50 e 51. Agora, a composição dessa carta foi no ano 51. Então, quer dizer, Paulo participa do concílio em 45, no ano 50 ele funda a igreja de Tessalônica, no ano 51, aproximado, ele manda essa carta para Tessalônica. Agora, o reinado de Nero começa no ano 54 e vai até o ano 68. A primeira prisão de Paulo em Roma foi em 59 a 62. E a prisão e morte de Paulo foi no ano 67 e 68. Então, Paulo, quando ele ficou preso pela última vez, quando Roma é incendiada, Paulo está preso em Roma e ele é decapitado, E a destruição de Jerusalém no ano 70. Veja que a carta aos Tessalonicenses, ela é bem escatológica, é muito importante, e você deve ler ela por completo. Fica aqui esse relato, essa parte introdutória, e até a próxima, se Deus quiser.